sendo santificados pela purificação com a lavagem da água pela palavra. Bom dia, irmãos. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar uma breve meditação com os irmãos que se encontra no texto de Efésios, capítulo 5 e o versículo 26, que nos diz o seguinte: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Todos nós, irmãos, já ouvimos a respeito da importância da água, de como nós devemos permanecer hidratados durante o dia inteiro. E a água funciona não somente com a hidratação dos tecidos, da boca, dos olhos, do nariz. A água também nos ajuda a regular a temperatura do corpo, a proteger tecidos do corpo, órgãos internos, ajuda a lubrificar juntas, a prevenir constipações. Inclusive eu já ouvi falar que a água na quantidade adequada reduz problemas nos rins e fígado, porque ajuda na filtragem, na eliminação de excreção. Há considerações também em relação à própria acessibilidade do corpo a nutrientes, a minerais, e a água ajuda a dissolvê-los para que o corpo esteja sendo nutrido. E não somente isso, a água ela auxilia, né, no transporte desses nutrientes, oxigênio para as células também. Dessa forma, os especialistas dizem, né, os médicos, os nutricionistas em geral, eles nos dizem que nós devemos beber pelo menos 2 litros de água por dia. A minha pergunta é: você tem ingerido pelo menos 2 litros de água por dia? Uma maneira que eu encontrei, irmãos, de sanar a minha dúvida foi a de estabelecer um padrão para que eu esteja bebendo pelo menos 4 copos de água por dia. Porém, o copo que eu uso, ele é de meio litro, 500 ml. Então, dessa forma, eu me policio, né, até mesmo por causa da idade. Eu tomo 4 copos de água por dia, dividido em 4 períodos. Evidentemente que isso é um processo que eu tomei para mim mesmo. Eu já li algo a respeito que alguns nutricionistas dizem que você deve ir dividindo ao longo do dia. Então eu dividi ao longo de 4 momentos do dia, né? No momento que eu acordo, no meio da manhã, no meio da tarde e à noite. Então assim eu sei, a partir dessa medida, que eu estou pelo menos ingerindo a quantidade mínima de água, que vai ajudar muito em várias questões de saúde. Algumas pessoas não têm uma medida ou não fazem uso de algum tipo de controle para saberem se estão ou não ingerindo a quantidade adequada de água ao longo do dia. Inclusive algumas pessoas tentam por si mesmas fazer algum processo de emagrecimento e, na verdade, os primeiros quilos que são perdidos representam não uma perda de gordura, né, podemos dizer assim, mas uma desidratação do corpo. É interessante que quando Paulo fala aos irmãos em Éfeso a respeito da santificação, ele afirma, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aqui, irmãos, nós encontramos uma alusão aos vários métodos de purificação e limpeza daquelas moças virgens do Velho Testamento que eram
designadas para serem as esposas, né, as consortes dos reis, aquelas moças que estavam para se casar e que seriam unidas aos monarcas como suas noivas. E é interessante que em alguns casos essa preparação durava vários meses, 12 meses às vezes, né, um ano. Então haviam vários meios de purificação, mas geralmente a água e o acréscimo de alguns ungüentos bem caros, né? Depois os irmãos podem conferir, né, alguns textos. Por exemplo, Esther, capítulo 2, versículo 12, Salmos, capítulo 45, versículos 13 e 14, Ezequiel, capítulo 16, do 7 ao 14, uma alusão, né, de Deus limpando ali o povo, abraçando, né, como seu povo escolhido. E essas virgens, essas jovens eram purificadas, eram preparadas para o marido por lavagem. Aqui nós vemos uma imagem dos salvos, né? Nós vemos uma representação dos salvos sendo redimidos e resgatados. E esses salvos, eles devem ser preparados para Cristo. Eles devem ser feitos puros, eles devem ser feitos santos. Então há aspectos aqui, 2 pontos pelo menos. Um aspecto único, uma vez por todas, no símbolo dessa purificação, mas um aspecto contínuo também. Nós vemos que há necessidade de uma santidade do coração, santidade da própria natureza humana, ela é necessária para um relacionamento íntimo com Deus. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo nos diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. E como é que essa lavagem, como é que essa santificação, essa purificação que vem pela lavagem da água ocorre? Ela ocorre pela palavra. Então, no primeiro sentido, irmãos, no sentido de uma vez por todas, nós estamos diante aqui dos aspectos salvíficos. A salvação, ela não ocorre por obras. Tito capítulo 3, versículo 5 nos diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui a alusão não é ao batismo, porque o batismo ele não purifica, ele não limpa pecado. Ele não é o meio de santificação e regeneração. E embora a graça de Deus, a graça que vem pelo Espírito Santo, é muitas vezes comparada à água, em aspectos teológicos, a regeneração e a santificação são devidas à graça, mas os santos são feitos puros, limpos de pecado, ficam sem mancha, mácula ou ruga por causa do sangue de Cristo. A graça nos alcançou para que o sangue de Cristo se tornasse eficaz em nós que recebemos a salvação. O sangue de Cristo é a fonte para a lavagem. É o sangue de Cristo que purifica de todo o pecado. E como é que isso ocorre? Por meio do Evangelho. A palavra das boas novas nos traz paz, nos traz perdão e nos mostra a expiação e a justificação que aconteceu uma vez para sempre por meio de Cristo no Calvário. A palavra de Deus nos traz a consciência de que somos pecadores, nós concordamos com Deus, passamos pelo arrependimento e pela conversão por meio da ação milagrosa de Deus, do Espírito Santo que age em nós. Então, a nossa justificação ela é pronunciada pelas Sagradas Escrituras, pela doutrina de Cristo
e do Messias crucificado. E é por meio dele que são removidos, são retirados, né, a nossa velha natureza, no sentido de recebermos uma nova natureza. Ainda convivemos com a velha natureza, mas a poluição do pecado e a santidade, né, que nós recebemos, né, é removida a poluição do pecado, e a santidade é concedida por meio da ação soberana do nosso Deus. A nossa culpa foi limpa, foi paga pelo derramamento do sangue expiatório do Filho de Deus. Há uma passagem maravilhosa em Ezequiel 36, versículo 25, onde o profeta nos diz: então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E na grandeza do amor de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho, nos traz essa boa nova. Essas bênçãos chegam até nós por meio do Evangelho que nos foi pregado, do Evangelho que é recebido e do Evangelho que é aplicado à nossa vida para a purificação de todos os pecados por meio do sangue de Cristo. Mas há um sentido nessa expressão que é um sentido de continuidade. E esse sentido de continuidade, ele nos mostra que essa lavagem ela precisa ser realizada pela instrumentalidade da verdade de forma constante, de forma a sermos constantemente santificados. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, nos mostra a oração do nosso Salvador em relação a isso: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Não é por meio de cerimônias externas que somos santificados. Não é por qualquer poder humano ou de uma terceira pessoa tão pecadora quanto nós, não é por meio de algum ritual místico que o nosso coração é purificado. Mas nós que já fomos salvos, lavados no sangue de Cristo, nós somos constantemente purificados pela aplicação fiel da verdade de Deus ao nosso coração. A palavra de Deus precisa habitar em nós constantemente, precisa nos purificar. Então esse é o objetivo imediato do nosso Deus ao buscar nossa purificação. Ele usa a palavra. A palavra de Deus é um agente purificador. Eu gosto muito da expressão que diz: a palavra de Deus não pode ser compreendida sem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus não vai falar senão por meio da palavra. Nós precisamos das Sagradas Escrituras diariamente. E isso, irmãos, contrasta a diferença entre um amor egoísta e o amor altruísta. Me permitam usar aqui a imagem, a figura de Sansão. Sansão, ele desejava uma esposa simplesmente porque ele encontrava mulheres que o agradavam. Em suas conversas nós podemos perceber o que ele pensa. Ele não está interessado no bem dela ou delas, né? Mas no seu próprio prazer. E isso contrasta com o verdadeiro amor, o amor altruísta. O amor altruísta, ele constrange a buscar o bem da esposa, a não fazer nada que venha machucá-la, prejudicá-la, de qualquer maneira. Mas ele vai fazer tudo o que ele acredita para que o seu bem-estar seja melhorado, para que a vida dela seja especialmente dirigida num sentido mais elevado. Ele não vai poluir sua esposa, mas ele vai buscar purificá-la. Essa é a vontade do nosso Deus. A palavra de Deus, em todo o seu poder, busca nos humilhar, nos repreender, nos corrigir, nos informar, nos estimular. Mas isso, irmãos, como uma fonte de revigoramento,
de consolo e de purificação. E essa purificação é que faz com que nós estejamos nos santificando para Deus, sendo preparados para Ele. Nós, que já recebemos a salvação em Cristo, nós precisamos da medida da água que nos purifica diariamente. E assim como eu encontrei uma forma de estar atendendo às necessidades orgânicas e físicas para a manutenção da saúde, para a busca da honra e glória de Deus, nós precisamos encontrar também uma medida para sabermos, para termos certeza que estamos sendo purificados com a lavagem da água. E então nós podemos nos perguntar, estamos lendo a Bíblia todos os dias? Estamos tendo aquele momento íntimo e pessoal com Deus a partir do estudo da sua palavra? Nós estamos usufruindo dessa lavagem e dessa purificação que deve ser constante, ininterrupta e fiel? Bem, irmãos, eu encontrei uma forma de ler a Bíblia todo dia. E você? Nós precisamos encontrar maneiras de estarmos com Deus. E assim como nós precisamos confirmar que a quantidade exata de água para absorção de nutrientes e o cuidado da saúde precisa ser aplicada diariamente, nós precisamos realizar ou encontrar uma forma de lermos a Bíblia todos os dias. A minha maneira de fazer isso é por meio do ano bíblico. E eu incentivo os irmãos a lerem a Bíblia toda durante um ano. Mas você pode ter um outro método. Isso não significa que você deve fazer como eu faço. Eu apenas incentivo você a ler a palavra de Deus. Leia um versículo por dia, um capítulo por dia, quem sabe até mais de um capítulo por dia. Mas o que é importante? Não deixe de ler a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que se cumpra em nós a vontade de Deus, santificando-nos na sua verdade, pois a sua palavra é a verdade.